Tudo é óbvio, desde que você já saiba a resposta. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar sobre esse livro aqui que trata de um assunto que é muito interessante, que é sobre o senso comum e as percepções que nós temos acerca do senso comum e como o senso comum acaba por nos levar ou nos conduzir a respostas erradas e muitas vezes que escamoteiam ou disfarçam a verdade e nos dificultam a tomar determinadas decisões porque somos vítimas dessa ilusão criada pelo senso comum. Bom pessoal, é importante que eu fale aqui para vocês já de cara que se inscrevam no canal Mergulho na História para acompanhar semanalmente vídeos novos acerca de livros e assuntos de interesse relacionados à história, tá bom? Sobre o livro, né, que eu já fiz a apresentação. Pessoal, esse livro aqui ele tem em torno de 300 páginas, é um livro muito fácil de ser lido, muito interessante, e agora, conforme prometido, eu vou entrar nas marcações, que eu fiz marcações aqui que eu julgo relevante para vocês, para que juntos percebamos a natureza desse livro, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na página 13, pessoal, ele fala sobre o paradoxo do senso comum. É que mesmo que ele nos ajude a dar sentido ao mundo, ele pode minar a nossa habilidade de compreendê-lo. E aqui ele traz um aspecto interessante, que é um aspecto antropológico, que resulta desde o processo de evolução do homem. Então, assim, o que nós julgamos muitas vezes como preconceito, porque preconceito é uma ideia preconcebida, na verdade guarda relação com uma sobrevivência. Então, o nosso cérebro ele é feito para economizar esforço. Então, o que acontece? Se diante de uma situação de perigo, o nosso cérebro fosse fazer todo um raciocínio para que entendamos que estamos em perigo, isso gastaria muito tempo e a nossa vida estaria em risco. Então esse preconceito seria, na verdade, uma forma de sobrevivência. Lembrar que ainda somos animais, por mais que muitas vezes tendamos a acreditar que somos uma espécie superior, somos iguais às outras espécies, tá bom? E aí ele coloca esse ponto aqui na página 13. Na página 15, pessoal, ele fala assim: então, se a leitura deste livro confirmar o que você já pensava sobre o mundo, peço desculpas. Como sociólogo, não terei feito meu trabalho. Ou seja, aqui ele já traz um aspecto provocativo, que após a leitura desse livro, ele quer que você veja o mundo com outras lentes, com a lente de uma percepção dada pelos fatos e não pelas crenças que nós criamos em torno dos fatos. Aqui, pessoal, na página 25, ele fala assim, abre aspas: as pessoas que não partilham do senso comum são um pouco como um robô infeliz, pois nunca parecem compreender ao que deveriam estar prestando atenção e nunca parecem compreender o que não entendem. Então ele fala exatamente de um processo que é natural a pessoas que possuem um senso crítico mais aguçado, fruto de um processo de conhecimento, de leitura de livros. Essas pessoas tendem a achar o senso comum algo tão banal que acaba deixando de ser interessante. E essas pessoas às vezes acabam passando por pessoas antissociais ou que não estão interessadas em um determinado tipo de assunto. Mas na verdade guarda relação exatamente com isso, porque essas pessoas acabam percebendo as falácias daquele tipo de argumentos. Tá? E aqui ele coloca, pessoal, na página 39, que é o seguinte: mas como procuramos explicar os eventos apenas depois dos acontecimentos, nossas explicações enfatizam demais o que efetivamente aconteceu, em detrimento do que poderia ter acontecido. E o que ele fala aqui? Que ele resume. Basicamente o que o autor quer dizer é que muitas vezes, quando nós temos a informação após o fato,
nós formulamos, o nosso cérebro acaba por formular toda uma construção ou uma narrativa que faz com que o resultado seja previsível, quando na verdade não era. Então, assim, exemplo, e aqui ele fala exatamente esses exemplos. Ele fala o exemplo do candidato à eleição, que depois que o resultado da eleição se deu, nós fazemos aquele exercício: ele ganhou por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, quando na verdade nós é que atribuímos essa explicação, é a explicação pós-factum em latim. Outra coisa que o exemplo que ele até dá, previsões de ordem astrológica. O que acontece? O astrólogo, vidente, ou aquela pessoa ali que vai falar o futuro para a pessoa, ele acaba falando algo, certo? Para a pessoa. E aí naturalmente a pessoa no outro dia vai dizer: poxa, a pessoa acertou a previsão, como é que pode? Realmente é interessante. Mas o que o autor coloca? Quem fez essa conexão foi exatamente você. Então, assim, durante o teu dia aconteceram centenas de fatos. Só que o que acontece? Como aquele fato em específico te foi falado, então você se encarrega de estabelecer uma conexão entre a, abre aspas, previsão e o fato. E despreza todas as outras coisas que não ocorreram, mas que você descarta. Então, analisar o senso comum nessa perspectiva é não desprezar o que poderia ter ocorrido, mas que não ocorreu. Aqui, pessoal, que eu também achei interessante, que ele fala como o senso comum, como as construções, elas podem ser utilizadas até pelo capitalismo como uma forma de lucrar mais. Por exemplo, aqui ele fala um experimento psicológico que foi realizado, isso aqui na página 48. Participantes do experimento que leram palavras como velho e fracasso andaram mais lentamente pelo corredor ao deixar o laboratório. Consumidores em lojas de vinhos tendem a comprar vinhos alemães quando escutam o ambiente uma música alemã, e vinho francês quando toca música francesa. Quando perguntados sobre bebidas energéticas, os entrevistados tendem a responder Gatorade quando recebem uma caneta verde, ou seja, há uma associação inconsciente entre a cor verde e o produto Gatorade, que orna a capa do produto. E aí ele fala uma coisa que é interessante: e consumidores dispostos a comprar um sofá na internet tendem a escolher um sofá caro e aparentemente confortável quando o plano de fundo do site são imagens de nuvens brancas e fofas, e tendem a comprar a opção mais macia e mais barata quando o plano de fundo são imagens de moedas. Ou seja, uma vez mostrada a percepção de paraíso, as pessoas tendem a gastar mais. Isso aqui foi o que restou desse experimento com pessoas que foi feito esse experimento social. E aqui, pessoal, eu acho talvez a parte mais interessante do livro, que é o que acontece. É como a construção do mito, a construção de ídolos, a construção de narrativas, elas se dão exatamente pelo acaso e não por mérito do autor ou do artista. E aqui ele utiliza exatamente como exemplo o famoso quadro de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. E aí o que acontece? E aí a gente sabe que hoje essa obra de arte ela se encontra no Museu de Louvre, em Paris, e 80% das pessoas que vão ao museu exatamente para conhecer esse quadro. Só que o que acontece? Ele é um quadro que naturalmente frustra as pessoas, né? Não só pelos seus tamanhos, mas um aspecto aqui que eu vou trazer aqui para vocês, que muita gente desconhece o fato, é que é o seguinte: a admiração, o encanto, ele não é fruto, como o senso comum nos leva a crer, do trabalho genial do Da Vinci, mas não. Essa admiração ela é construída historicamente fruto do acaso. O que aconteceu? O italiano, quando ele quando ele desenhou essa pintura, ela teve essa obra de arte furtada da Itália e levada para a França. E isso gerou um embate diplomático entre esses dois países.
Para que vocês tenham uma ideia, esse quadro ele passou séculos completamente desconhecido. As pessoas não queriam saber, desprezavam, era algo completamente anônimo. E aí o que aconteceu? Foi exatamente esse roubo que na época repercutiu nos jornais que fez nascer o mito do quadro da Mona Lisa. Então não foi a pintura em si do Leonardo, mas foi o fato histórico que a partir desse momento gerou o interesse das pessoas em conhecer esse quadro. E isso fica muito demonstrado quando as pessoas que vão ao Museu do Louvre, 80% das pessoas vão para ver esse quadro e desconhecem o fato que no próprio museu existem outras 4 obras do Leonardo e que as pessoas passam e simplesmente não param para olhar. Por quê? Porque foram condicionadas nesse movimento de ir ver especificamente esse quadro. Ou seja, o que denota que a genialidade não está no Leonardo, mas está no senso comum construído e fomentado a partir de um fato histórico. Isso ocorre, estou dando esses exemplos aqui na arte, mas eu poderia também citar em eventos como, por exemplo, que explica, por exemplo, por que o time do Flamengo é um time com uma grande torcida. Por quê? Porque dentro do contexto histórico, quando os jogos de futebol passaram a ser transmitidos pela televisão e imagens coloridas pela televisão, com o advento dessa nova tecnologia, que era o que acontecia. Nesse momento, o time do Flamengo, ele era um time muito bom, que ele ganhava todas as partidas de futebol. E nesse momento, o Zico simplesmente arrasava fazendo gols e conduzindo o Flamengo sempre a vitórias. Então o que acontece? A partir do momento que as pessoas puderam assistir televisão, por uma coincidência do destino, o Flamengo era o time que mais ganhava. E isso explica o porquê do Flamengo, por muitos institutos, ser colocado como o time de maior torcida no Brasil. Ou seja, o acaso do senso comum. E não por uma identificação natural e intrínseca àquele próprio fato, mas ao acaso. Tá bom? E aqui, pessoal, ele coloca, que é interessante, que, por exemplo, ele fala que como o cenário muda. Por exemplo, ele fala exatamente sobre o Facebook. E ele coloca aqui o seguinte, ó. Eu acho interessantíssimo esse ponto. Por exemplo, se você hoje perguntasse aos 500 milhões de inscritos no Facebook se em 2004 queriam ou não publicar perfis de si mesmos na internet e dividir as atualizações sobre seu dia a dia com centenas de amigos e conhecidos, muitos teriam dito que não. E provavelmente estariam todos sendo honestos. Em outras palavras, o mundo não estava esperando, sentado, que alguém inventasse o Facebook para que todos pudéssemos nos cadastrar. Ou seja, o que ele está trazendo aqui é que não tem como você aferir ou medir o destino do cenário das novas tecnologias. As novas tecnologias, dentro desse cenário, elas são completamente disruptivas. Hoje, por exemplo, parece surreal que a gente pegue um avião e, sem que haja um piloto ali na cabine, a gente arrisque nossa vida num piloto onde o avião é um drone. Mas isso, algum tempo atrás, também era impensável a existência em si do próprio avião. Era completamente surreal. Mas isso mudou no momento em que começaram a ocorrer os voos comerciais. Basicamente, pessoal, o que ele quer dizer aqui é que nós não podemos permitir que o senso comum limite a nossa visão acerca dos acontecimentos e das inventividades. Nós não podemos simplesmente atribuir um sentido a algo única e exclusivamente depois dele ter ocorrido. É aquela coisa, na verdade não se trata de uma previsão, se trata de uma criação de um vínculo que nós construímos dentro dessa nossa perspectiva de crença para alimentar o que nós queremos, ou que nos apraz ou nos deixa dentro de uma zona de conforto. E isso é o que basicamente é o suprassumo desse livro aqui. O que ele quer colocar é que nós não podemos ficar reféns dos fatos. Nós devemos analisá-los dentro de uma perspectiva fria
e dentro de um processo de visualização de um trabalho científico, ou seja, uma visão científica dos fatos e não uma visão emocional, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, deixa seus comentários aqui no canal Mergulho na História. E é isso, pessoal. Tamo junto, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.